Boa noite a todos, que Deus nos abençoe, nos proteja e que a nossa fé, apoiada nos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. 25 de dezembro de 2020. A celebração do Natal neste ano foi muito diferente de todas as outras que já vivemos. Há exatamente um ano atrás, no Natal de 2019, estávamos todos, familiares, amigos, ao redor de uma mesa farta, casa cheia, com troca de abraços, de beijos, de carinhos e felicitações pela passagem de mais um Natal com a tradicional entrega de presentes. E passado exatamente um ano, que grande reviravolta nas nossas vidas. No Natal de 2020, poucas pessoas reunidas nas suas casas. Máscaras encobrindo os nossos sorrisos. O vidro de álcool gel sobre a mesa, fazendo parte da ceia. As felicitações pela passagem do Natal, sem beijos, sem abraços, sem carinhos. E o que é mais dolorido, muitas famílias sem a presença de parentes queridos que perderam a vida para o Covid-19, e a isso se soma a completa incerteza do que será o ano de 2021. Sem dúvida que foi desastroso o impacto provocado na humanidade pela pandemia do novo coronavírus. Vírus mortal que não escolhe cor, gênero, classe social ou religião. Foram e continuam sendo dias difíceis de dor, de sofrimento, de aflição e às vezes até mesmo de desesperança. Nunca ficou tão evidente para todos nós o quanto é frágil a nossa existência material, em que a vida se vê ameaçada por um vírus que pode interromper a qualquer momento a nossa jornada física. Um só vírus e milhões de sonhos cancelados. Milhões de famílias destruídas. Milhões de expectativas frustradas. Mas isso tudo vai passar. Nosso Deus é um Pai misericordioso, generoso e infinitamente bom. Como bem nos ensinou Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e de solidão. As dores e as lágrimas passarão.
As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe, passará. Os dias de tristeza, os dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que, às vezes, parece que vai naufragar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Que bela mensagem de Emmanuel, nos trazendo a esperança de que dias melhores virão, porque o nosso Deus não desampara seus filhos jamais. Mas enquanto não nos é aplicada a vacina que nos tornará imunes contra o novo coronavírus, o que nos deixa vulnerável à contaminação e até mesmo a desencarnar a qualquer momento, é natural que surjam com maior intensidade questionamentos como: o que eu tenho feito da minha vida? Que possibilidade tenho de recuperar o tempo mal utilizado? Como tenho distribuído o meu carinho, a minha atenção aos que me cercam? Quais os valores que tenho e que podem ser melhor utilizados? Qual o tipo de mudança que devo aplicar na minha vida e que corresponda aos reais desígnios de Deus? A nossa trajetória na Terra, apesar de ser muito rápida, proporciona um imenso campo de experiências e de oportunidades de resgatar débitos de outras vidas
e até mesmo débitos da vida presente. Por isso que muitas das vezes nos parece estranhos fatos que acontecem conosco e ficamos a pensar e a nos questionar o motivo de alguns deles estarem acontecendo. Nossa vida está toda certinha, nos trilhos, e de repente acontece algo que pode fazer com que dê uma reviravolta de 360 graus nela, seja para o nosso bem ou seja para o nosso mal. É nesse momento que devemos estar atentos ao que ocorre à nossa volta, para conseguirmos aplicar o nosso livre-arbítrio com sabedoria, com êxito e fazer a escolha correta. Muitas mudanças que ocorreram ou que vão ocorrer em nossas vidas não foram e não serão escolhas nossas, e sim da própria espiritualidade, que nos coloca à disposição, que nos coloca em determinada ocasião da vida para possibilitar os nossos resgates, sejam eles quais forem. Se vamos aceitar ou não, dependerá do livre arbítrio que Deus nos concedeu. A escolha será sempre nossa, unicamente nossa. Portanto, não devemos nos questionar muito nas ocasiões em que a vida naturalmente nos impor mudanças, sejam elas de que tipo forem, pois tudo faz parte de objetivos que, num primeiro momento, podemos até não compreender, podemos até acharmos injusto, mas com o passar dos meses, dos anos, vamos ver que se fazia necessário e que foi o melhor que podia nos acontecer. É importante ter sempre em mente força para o enfrentamento das dificuldades momentâneas, buscando em Jesus o amparo necessário para os novos desafios que se apresentam. Lembrarmos sempre de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos vivos aqui no nosso planeta Terra, mesmo que estejamos passando por algum tipo de dificuldade. Sabemos que as tempestades são passageiras e logo à frente teremos mudanças, já que chegam indistintamente de uma maneira ou de outra, e somos obrigados a nos adaptar para a nova realidade, para que a vida continue e concretizemos a nossa tarefa por aqui. E mais, somos vencedores e, de certa forma, até mesmo privilegiados, já que tivemos e estamos tendo a permissão de Deus para reencarnarmos e permanecermos vivos nesse mundo de expiação e de provas. Há milhões e milhões de espíritos desencarnados habitando o mundo espiritual, muitos deles implorando essa valiosa oportunidade de reencarnar na Terra. Pensemos nisto. No túmulo de um bispo anglicano
sepultado em uma catedral em Londres, na Inglaterra, estão grafadas as seguintes palavras que nos servem de profundo ensinamento. Quando eu era jovem e minha imaginação não tinha limites, sonhava em mudar o mundo. Quando fiquei mais velho e mais sábio, descobri que o mundo não mudaria. Então reduzi um pouco as minhas ambições e decidi mudar apenas o meu país. No entanto, o meu país também parecia imutável. À medida que chegava ao fim da existência, numa última e desesperada tentativa, procurei mudar apenas a minha família, aqueles mais próximos a mim. Mas eles não mudaram e diziam que eu sempre repeti os mesmos erros. E agora, deitado no meu leito de morte, enfim descobri: se eu tivesse começado por corrigir os meus erros e mudado a mim mesmo primeiro, pelo exemplo, eu teria mudado a minha família. Com o exemplo da minha família transformada, talvez fosse contagiada a vizinhança. E assim, eu teria sido capaz de melhorar a minha rua, o meu bairro, a minha cidade, o meu país e, quem sabe, até ter mudado o mundo. Portanto, se estamos realmente dispostos a contribuir para a mudança daqueles que nos cercam, dos nossos familiares, dos nossos amigos e até mesmo do mundo particular em que vivemos, devemos realizar inicialmente um trabalho no nosso íntimo, de transformação moral, de renovação emocional, no campo dos sentimentos, que nos conduzirá a uma mudança interior, onde a cada dia devemos lutar bravamente para sermos melhores do que no dia anterior. A vida é muito breve. Dura o tempo de um suspiro diante da eternidade. Ou seja, dura pouco e passa rápido. E em tempos de pandemia pelo novo coronavírus, essa realidade ficou ainda mais evidente. Se tivéssemos essa consciência de quanto a nossa vida é frágil, de quanto a nossa vida é passageira, talvez pensássemos duas vezes antes de jogarmos fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Nós não sabemos por quanto tempo estaremos encarnados neste mundo. Também não sabemos por quanto tempo estarão conosco os nossos familiares e os nossos amigos que nos cercam. Amanhã, semana que vem, daqui a um mês, daqui a um ano, qualquer um de nós pode desencarnar. Partir dessa para melhor ou para pior, quem sabe. Apesar dessa certeza, cuidamos pouco de nós e dos outros. Nos entristecemos por coisas pequenas,
perdendo minutos e horas preciosas. Perdemos dias, meses, às vezes até anos. Nos calamos quando deveríamos falar. Falamos demais quando deveríamos ficar em silêncio. Proferimos palavras impensadas, mal colocadas e pronunciadas de forma ofensiva, estabelecendo em alguns corações um sentimento de mágoa e até de ódio, que pode se transformar em pensamentos negativos, atuando contra a nossa própria felicidade. Não damos o abraço que tanto nossa alma pede, porque algo em nós impede essa aproximação. Não damos o beijo carinhoso àquele que está ao nosso lado, porque não estamos acostumados com isso. E não dizemos que gostamos, porque achamos que o outro sabe automaticamente o que sentimos. E passa a noite, e chega o dia. O sol nasce e adormece. Passam os meses, passam os anos, e continuamos sendo os mesmos, fechados no nosso mundo particular. Reclamamos do que não temos, ou achamos que não temos o suficiente. Cobramos dos outros, da vida, até de nós mesmos, nos consumindo e ficando amargurados. Costumamos comparar as nossas vidas com a vida daqueles que possuem mais do que nós. Se nós experimentássemos comparar as nossas vidas com aqueles que possuem menos, isso faria uma grande diferença. E o tempo vai passando. E junto com ele, passamos pela vida, mas não vivemos. Sobrevivemos. Somente isso, porque não sabemos fazer outra coisa. Até que inesperadamente despertamos, acordamos, a vida nos dá um sacode, olhamos para trás e então nos perguntamos: e agora? Agora, hoje, ainda é tempo de reconstruir alguma coisa, de dar o abraço amigo, de dizer uma palavra carinhosa, de agradecer pelo que temos, de repensar os nossos valores, de corrigir os nossos passos, de modificar os nossos comportamentos equivocados e dar uma nova roupagem, uma nova direção para a nossa estrada particular. Não olhemos para trás. O que passou, passou. O que perdemos, perdemos. As experiências que ficaram, ficaram. Olhemos para a frente. O final do ano é sempre aquele momento especial em que a esperança renasce junto com o clima natalino que antecede a virada. Nos remete a reuniões afetivas, encontros fraternais, ampliação da fé, expectativas de realizar desejos diversos, assim como a perspectiva de poder começar outra vez. O primeiro dia de janeiro normalmente traz
renovada a esperança de melhoria econômica, de realização de viagens, de troca de emprego, de promoção profissional, de aquisição de bens materiais necessários, projetos de gravidez, de troca de casa, de compra de carro, de inscrição nos cursos que se deseja realizar, de sucesso nos cuidados com a saúde, metas de emagrecimento, exercícios físicos e assim por diante. É o dia do ano que se faz mais projetos. Só que na mesma linha, nós devemos nos preocupar em aprimorar comportamentos também. Trabalhar a conduta, meditar para conhecermos as nossas imperfeições e assim modificá-las. Enfim, também nesse momento nos dedicarmos naquelas transformações morais necessárias que devemos implementar em nossas vidas para a nossa evolução. Até porque esses valores morais, eles são mais importantes do que os de ordem material. A nossa vida não é aqui, no mundo terreno. A verdadeira vida é a vida espiritual. No entanto, iniciar projetos ou corrigir rotas nas quais nos perdemos no decorrer do ano que se encerra, exige boa avaliação do que passou. E esse é o segredo do sucesso. O presente, único tempo no qual podemos realmente agir, é o mais importante, pois permite criar objetivos quanto ao futuro que pretendemos viver. E esse futuro será melhor se o passado for compreendido quanto aos seus erros e acertos. A existência permite que tais períodos de tempo, passado, presente e futuro, sejam um roteiro que, observado como um todo, se completa e que leva ao progresso em todas as áreas. Claro que estamos sempre no momento presente. Vivemos o hoje, mas desejamos um futuro que deve ser definido a partir daquilo que aprendemos com o que já passou. É nesse sentido que se deve entender o final e o começo do ano. Usar o agora, o hoje, para repensar o que já aconteceu nas nossas vidas e assim projetar a continuidade, a correção ou o novo na nossa existência. Final de ano é tempo de rever sem reviver. É momento das percepções sobre o que se passou na própria vida para, sendo dono da nossa existência, continuar a escrever a nossa história. Mas tendo permanentemente Jesus ao nosso lado como guia e modelo, que aguarda pacientemente o despertar das nossas consciências, ainda no desabrochar para a maturidade espiritual. Que a lembrança de Jesus não se restrinja à noite do Natal, mas que se faça parte do nosso cotidiano, nascendo e renascendo a cada dia, como um farol que não se apaga.
cuja luz progressiva e perene é a única a retirar-nos da sombra, conforme registrado no Evangelho do apóstolo João. Aquele que me segue não andará em trevas. Dentro desse contexto, o Natal de Jesus não se deve restringir a um único dia do ano, 25 de dezembro, mas deve ser meditado todos os dias e vivido da melhor maneira possível. Natal é muito mais do que fazer uma transferência bancária para alguém que necessita de uma doação. É muito mais do que comprar uma cesta básica e entregar a uma família pobre. É muito mais do que a troca de presente, tão costumeiro nessa época. É muito mais do que reunir a família e celebrar. É muito mais que promover o jantar da empresa, reunir patrões e empregados em torno da mesma mesa. A verdadeira comemoração do Natal de Jesus é a vivência dos seus ensinamentos no dia a dia. É olhar nos olhos daqueles que convivem conosco e buscar entender, perdoar, envolver com carinho esses seres humanos que trilham a mesma estrada que nós. É ficar diante de uma criança e prestar atenção no que os seus olhos dizem sem palavras. É sentir compaixão do mais perverso criminoso, entendendo que ele é nosso irmão e que se faz violento porque desconhece a paz. É preservar e respeitar a natureza de Deus, que nos concede como meio de progresso, e fazer esforços para construir um mundo melhor. O Natal é para ser vivido nos momentos em que tudo parece desabar. Nas horas da enfermidade, nas horas de dor, nas horas em que somos traídos, que alguém nos calunia, que os amigos nos abandonam, Jesus está conosco. Tudo isso pode até parecer estranho e podemos até pensar que tudo isso que eu estou falando não tem nada a ver com o Natal. Só que nós não podemos esquecer que Jesus só veio à Terra como Filho enviado por Deus para trazer à humanidade a mensagem de paz, que pudesse transformar os corações humanos, para implantar o amor nos nossos corações, para a nossa transformação interior, para que nós nos tornemos pessoas melhores, rumo ao objetivo da evolução espiritual. E não para ser lembrado de ano em ano, somente um dia, com práticas que não refletem maturidade e nem desejo sincero de aprender com os seus ensinamentos. Jesus viveu o amor a Deus e ao próximo. Viveu o perdão. Sofreu calúnias, abandono dos amigos, traição, injustiças variadas. Dedicou suas horas às almas sedentas de amor e conhecimento, não importando se eram ricos, se eram pobres, justos ou injustos, poderosos ou
sem prestígio nenhum. Sua vida foi o maior exemplo de grandeza e sabedoria. E por ser extremamente sábio, Jesus jamais estabeleceu qualquer diferença entre os povos. Não criou nenhum templo religioso. Não instituiu rituais, nem recomendou práticas exteriores para adorar a Deus ou como condição para conquistar a felicidade. Jesus falava das verdades que bem conhecia, falava das muitas moradas da casa do Pai, da necessidade de adorar a Deus em espírito e em verdade, e não aqui ou ali, desta ou daquela forma. Jesus falou que o reino dos céus não tem aparências exteriores e não é um lugar a que chegaremos um dia, mas que está na intimidade do ser, para ser conquistado na vivência diária. E é esse reino de felicidade que precisa ser buscado, aprendido e vivido nos mínimos detalhes em todos os minutos de nossa curta existência. Feliz Natal para todos e que 2021 seja repleto de muita saúde, muito amor, muita paz, muitas bênçãos e de engrandecimento espiritual para todos. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.